uma coisa que talvez eu já tenha estudado, chama lei dos cossenos, tudo bem? Mas, de todo modo, a gente não vai precisar disso, a gente vai precisar apenas da fórmula que eu vou anunciar aqui, tá? Então, o fato é que o produto interno entre esses vetores U e V pode ser calculado do seguinte jeito. Lembra o que é o produto interno, né? Ele é o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por outro lado, ele tem uma outra expressão que vai resultar no mesmo número, essa é a parte incrível, tá? Que pode ser calculado do seguinte jeito através das coordenadas dos vetores. Lembra, esse aqui é um número, esse é outro número, esse é outro número, esse é outro número, tá? Então, o produto interno pode também ser calculado a partir das coordenadas do seguinte jeito. A gente multiplica a primeira coordenada por primeira coordenada, o 1 V1, e soma com o 2 vezes V2. Tudo bem? Essa fórmula aqui vai se revelar para a gente incrivelmente útil, muitas vezes útil, tá? Então, recomendo que vocês se familiarizem com ela, eventualmente até memorizem, tá? Bom, aqui então um par de exemplos para a gente testar essa fórmula, para a gente usar essa fórmula, né? Então veja só, aqui nota, né, que eu já estou usando aquela notação que eu falei que talvez às vezes usaria, né? Colocar o U, identificar o vetor U com as suas coordenadas, né? Lembra que o vetor U, na verdade, é o segmento orientado, né, que começa na origem, quando eu escrevo assim, né? Ele começa na origem e termina nesse ponto. Ele começa na origem, o vetor V, né? E termina nesse ponto. Bom, tudo bem. Nesse caso, como é que a gente vai calcular o ângulo entre esses dois vetores? Eu vou usar a ferramenta que nós temos para fazer isso, que é o produto interno. Tá certo? Então, veja só, né? Ó, vou colocar aqui, né? O ângulo entre o I e V, ele tem a ver, né, com o produto interno, né? Tá? E o produto interno fica fácil de calcular quando a gente tem as coordenadas. Então, como é que a gente tem que fazer? Primeira coordenada vezes primeira, 3 vezes 4, tá? Mais segunda coordenada vezes segunda coordenada. Então, ficou 3 vezes 4 menos, né, 4 vezes 3. Então, ficou 0. Ora, nós vimos num exemplo anterior, né, que sempre que o produto interno dá 0, tá, a gente sabe que o ângulo é necessariamente 90 graus. Tudo bem? Vamos passar esse segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo vocês vão reconhecer que é aquele exemplo que alguns minutos atrás eu coloquei e não resolvi, tá? É o vetor que tem coordenadas 1 raiz quadrada de 3 e V igual 1 menos raiz quadrada de 3 e 1 mais raiz quadrada de 3. Então, o que a gente vai fazer para resolver, para descobrir o ângulo entre esses dois vetores? Veja só, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o produto interno. O produto interno entre U e V é dado pelo quê, né? Bom, primeiro eu vou usar as coordenadas. Ó, primeira coordenada vezes primeira coordenada, 1 que multiplica 1 menos raiz quadrada de 3, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, raiz quadrada de 3, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 3. Tá, espero que esteja bom de ler com lápis, né? Tá, então eu vou continuar a conta aqui embaixo, isso vai dar, ó, lembra como funciona? Esse multiplica esse, vai dar 1. 1 vezes 1, 1, né? 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. Agora vamos para cá, né? Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, o que vai acontecer? Esse aqui tem menos raiz de 3 e aqui tem mais raiz de 3, eles vão se cancelar. Então, o resultado que vai aparecer aqui, né,
vai ser esse com esse somando com esse. O resultado dá igual a 4. Muito bem. Então, esse aqui é o resultado do produto interno. Agora, veja só, né? Veja só. Outra coisa que nós sabemos é que o produto interno, outra manifestação do produto interno é ele visto como sendo o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar essas duas manifestações. Primeiro, essa aqui, que é através da definição, e segundo, essa aqui, que tem a ver com aquela fórmula que eu falei, como calcular o produto interno a partir das suas coordenadas, e nós vamos relacionar as duas manifestações do produto interno para poder calcular o ângulo, tá bom? Então, para fazer isso, olha só, a gente vai precisar um passo mais, que é calcular o módulo dos vetores U e V. Então, vamos lá. O módulo do vetor U é dado por raiz quadrada do que, né? Lembra como a gente calculou o módulo quando a gente conhece as coordenadas? E a gente conhece, né? Então, vai ser, ó, raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Isso aqui vai ser o quê, então? Raiz quadrada de 1 mais 3, né? Porque raiz quadrada ao quadrado cancela. Então, vai ficar 1 mais 3 são 4. Tá? Então, o módulo do nosso vetor U é de 2 unidades. O módulo do nosso vetor V, veja como é, raiz quadrada de... Ó, quem é o nosso vetor V? O nosso vetor V tem essas coordenadas. Então, para calcular o módulo dele, raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Vamos lá? Vai ficar, ó, raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado mais raiz quadrada mais 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, tudo dentro da raiz. Então, veja só. Vou copiar a raiz de fora. Tá? E vou expandir esses binômios aqui. Lembra como se eleva um binômio ao quadrado? Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Nesse caso, vai dar menos 2 vezes 1 vezes raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo aqui vai dar, como é raiz, né? Vai ficar 3. Então, essa parte aqui é a expansão desse primeiro binômio aqui, tá? Mais, agora vamos expandir o segundo binômio. Vai ficar, ó, 1 mais 2 vezes o primeiro, que é 1, pelo segundo, que é raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é a raiz quadrada de 3. Quando elevado ao quadrado, vai dar 3. Então, vamos lá. O que vai acontecer, né? Nota que aqui a gente tem menos 2 vezes 1 vezes raiz de 3, e aqui a gente tem mais 2 vezes 1 vezes raiz de 3. Total, essa parte vai cancelar essa. Então, vai ficar, ó, 1 mais 3 são 4, mais 1 são 5, mais 3 são 8. Então, esse número aqui de dentro é 8. Isso aqui, se a gente quiser, a gente pode... Lembrando, né, que o 8 é 4 vezes 2. Isso aqui dá para tirar esse 4 de dentro da raiz, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tá bom? Então, veja só, agora a gente tem tudo para completar o nosso exercício. Veja bem, né? A gente tem, por um lado, o nosso produto interno de U com V. Ele é o que nós calculamos aqui. Não, desculpa. Agora a gente pode terminar o nosso exercício. Por um lado, o nosso produto interno, ele é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Tá?
E por outro lado, ele vale quanto? Por outro lado, ele vale quanto? Ó, o produto interno a gente já tinha calculado antes, ele valia 4 unidades. Então, vou reescrever aqui, né? Então, agora, juntando as duas informações, né? 4 vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V. O módulo de U a gente calculou aqui, 2. O módulo de V a gente calculou aqui, 2 raiz de 2. 2 vezes 2 raiz de 2 vezes o cosseno do nosso ângulo. Esse aqui é o módulo de U, né? Esse aqui é o módulo de V, tá? Vezes o cosseno do ângulo. Então, observa o que vai acontecer, né? 2 vezes 2 aqui é 4, tem 4 desse lado, então vai ficar 1 igual a raiz quadrada de 2 vezes o cosseno do ângulo, o que vai implicar, né? A gente vai passar esse raiz quadrada de 2 dividindo, né? Que o cosseno do nosso ângulo é 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Tá? Isso aqui é muito comum que a gente use de racionalizar isso, né? Então, o cosseno do ângulo, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, o único ângulo que tem cosseno igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 no intervalo é entre 0 e 180, né? Vocês vão se lembrar, esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Tá? Então, uma pequena revisão do que nós fizemos ao longo desse exercício, que ele é razoavelmente longo, né? A gente usou as duas manifestações do produto interno, tá? Uma através da definição e a outra através daquela fórmula que calcula o produto interno a partir das suas coordenadas, né? Primeira coordenada vezes primeira coordenada mais segunda coordenada vezes segunda coordenada. E nós relacionamos as duas informações para poder, depois, né, de calcular o módulo desse vetor e desse vetor, colocar nessa fórmula e obter informação sobre o cosseno do ângulo. Tá? Uma vez que a gente tinha informação suficiente sobre o cosseno do ângulo, nós pudemos, né, deduzir quem era o ângulo entre os vetores U e V. Tá certo? Que não era de nenhum jeito evidente, né, no momento em que nós escrevemos as coordenadas dos vetores. Muito bem, pessoal, aqui eu vou falar sobre um exemplo, tá? Que vai servir para ilustrar alguns conceitos também. Bom, o enunciado diz assim, né? Se U e V são vetores ortogonais e unitários, né? Então, deixa eu explicar primeiro essa primeira parte do enunciado, tá? O que significa U e V serem vetores ortogonais? Duas coisas. Tá? Então, depois tem que explicar o que é ser unitário. Tá? Então, primeiro, ortogonais entre dois vetores significa que o ângulo entre eles é de 90 graus. É 90 graus. Tá? Um vetor ser unitário é uma convenção, né? Tá? Ser unitário significa que o módulo dele, ou a norma dele, é exatamente 1. Tá? É unitário nesse sentido. Tá bem? Então, dadas essas duas explicações, vamos terminar de ler o nosso enunciado, né? O vetor A, ele é menos 2 vezes o vetor U, que a gente já sabe que é unitário, né? Mais K vezes, K é uma indeterminada, é uma incógnita aqui, o nosso vetor V. E o vetor B, ele é 5 vezes o vetor U, menos 3 vezes o vetor V. Então, o objetivo do exercício é determinar esse K, usando mais esse dado, sabendo que o produto interno, lembra que esse aqui é o símbolo do produto interno, né? Entre os vetores A e B, vale 6.
unidades, tá bom? Então, para resolver esse exercício, eu vou fazer assim, né? Tá? Primeiro eu tenho que falar algumas propriedades operatórias desse produto interno, porque olha só, aqui a gente está falando do produto interno de A com B, né? Então, o que a gente sabe? 6 é o produto interno dos vetores A e B. Vamos lá, vamos copiar aqui em A. Menos 2 vezes U mais K vezes V. Menos 2U mais K vezes V. E o vetor B, ele é 5 vezes U menos 3 vezes V. Bom, então agora deixa eu explicar algumas coisas sobre as propriedades operatórias disso, tá? Veja só, aqui eu vou dividir em dois pedaços. Eu vou manter esse vetor aqui do lado esquerdo e vou fazer uma espécie de distributiva, uma propriedade que o produto interno tem com relação a esses vetores aqui. Então, a primeira coisa é que a gente pode, sempre que tem uma soma ou uma subtração desse lado direito, a gente pode quebrar em duas, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Tá? Então, isso aqui é o mesmo que, vou copiar esse vetor, mais K vezes V. E agora, essa parte aqui fica quebrada em duas partes. Tá? Deixa eu colocar assim. Eu vou manter o primeiro, menos 2U, mais K vezes V. Então, veja só, né? Como do lado direito aqui a gente tem uma soma, no caso uma subtração de vetores, né? A gente pode escrever assim, isso aqui vai ficar 5 vezes U, e aqui menos 3 vezes V. Nota que foi o que apareceu, né? Essa soma que aparece aqui do lado direito, ela se decompõe aqui uma parcela e aqui outra parcela, sendo que do lado esquerdo o vetor se manteve, tá? Então isso aqui é uma igualdade. Isso igual a isso, que é igual a essa soma. Próximo passo é esse 5 pode ir lá para frente e esse menos 3 pode ir lá para frente, então vai ficar 5 vezes menos 2U mais K vezes V com o vetor U, e aquele 5, né, que aparecia multiplicando U foi parar lá na frente. Mesma coisa vai acontecer aqui com essa parte do menos 3, tá vendo? Esse menos 3 vai parar aqui na frente, então vai ficar menos 3, vou copiar o vetor, é menos 2U mais K vezes V, e aqui aparece o vetor V. Tá? Vamos lá, vamos seguindo. O que vai acontecer com isso? O mesmo tipo de propriedade pode ser aplicado agora quando a gente tem uma soma, por exemplo, desse lado esquerdo. O que vai acontecer? Essa soma ela vai quebrar o nosso produto interno em dois pedaços. Então, eu vou tratar primeiro essa parte aqui da esquerda. Tá? Então, vai ficar o quê? Aquele 5 que já estava. Vou abrir um parênteses para não confundir. Então, vai aparecer o quê, né? Esse menos 2U vai operar com o U, que estava aqui do lado direito. Então, vai ficar o produto interno de menos 2U com U. Mas olha o que acontece agora. A gente tinha U, né? Fazendo o produto interno com esse vetor que é uma soma, né? Então, ele faz o produto com a primeira parte, que é o menos 2U, e faz o produto com a segunda parte, que é K vezes V. Tá? Então, vai ficar K vezes V com U. E fecha. Fechei o parênteses, né? Porque toda essa parte aqui, esse 5 multiplicava essa parte, e essa parte se decompôs e virou essa parte aqui, a soma de dois produtos internos. Tá? Mesma coisa vai aparecer desse lado. Menos 3 vai aparecer um parêntese grande, esse V vai operar com menos 2U, vai fazer o produto interno, né? E esse V vai fazer o produto interno com KV. Tá? Então, deixei o menos 3 do lado de fora e agora dentro desse parêntese vou quebrar em 2. Então, vai ficar menos 2U com V, que aparecia aqui do lado direito, mais K V com V. Fecha o parêntese. E agora a gente vai
aplicar isso novamente. Veja só, né? Esse menos 2, ele pode ir para o lado de fora, do mesmo jeito que esse k aqui, que é para ser um número, né? Embora a gente não conheça ainda, ele vai passar para o lado de fora. Então, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar 5 vezes o menos 2 passou para o lado de fora, módulo de U, perdão, produto interno de U com U, mais K vezes o produto interno de V com U. Fecha parênteses. Menos 3, abre parênteses. Esse menos 2 vai para o lado de fora, então vai ficar menos 2 U com V, mais K vezes, o K sai de dentro do símbolo de produto interno, V com V. Fecha parênteses. Então, agora que vem, né? Agora a gente vai usar as nossas hipóteses sobre ortogonalidade dos vetores U e V, que está no enunciado, e além disso vamos usar o fato deles serem unitários. Tá? Isso está dito aqui no nosso enunciado, tá? Ortogonais e unitários. Então veja só como que isso vai se comportar aqui, né? Ó, 5 vezes menos 2, agora esse 5 vai multiplicar aqui e vai multiplicar lá. Então vai ficar, ó, 5 vezes menos 2 vezes, ó, o produto interno de U com ele mesmo. O que dá isso, né? O produto interno do vetor por ele mesmo é sempre o módulo dele elevado ao quadrado, tá? Mais aquele 5 vai multiplicar o K, 5K, V com U. Menos 3 com menos 2 vai dar mais 6 vezes U com V, menos 3 com K, menos 3K vezes V com V. V com V, o módulo o produto interno do vetor com ele mesmo dá a norma do vetor, o módulo do vetor ao quadrado. Tá? Bom, pessoal, seguindo com o nosso cálculo, tá? Aqui a gente vai, então, usar as nossas hipóteses. Tá? O que está sendo dito no enunciado? Bom, está sendo dito que o nosso vetor U tem norma 1, tem módulo 1. Tá? E está sendo dito também, está sendo dito que os vetores U e V são ortogonais. Tá? Então, veja que isso implica, né, que o produto interno de V com U e de U com V também vai dar 0. Tá? Então, e esse módulo ao quadrado aqui, né, como o módulo é 1, tá certo? E esse módulo aqui também é 1, porque U e V são vetores unitários, tá? Vão dar, né, por serem 1 e por estarem elevados ao quadrado, o resultado vai ser 1 também. Tá? Então, vai ser 1 aqui, vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui e vai ser 1 aqui. Tá? Foi isso que eu escrevi nessa linha aqui de baixo. Tá? Então, vamos só ver, né? Menos 10 vezes 1, menos 10. 5K vezes 0, tá? 6 vezes 0. Novamente, eu estou usando a hipótese de ortogonalidade dos vetores. Tá? E menos 3K vezes esse valor aqui que é 1. Então, isso aqui, essa parte do meio se cancelou, tá bem? Então, sobrou só o menos 10 e o menos 3K, tá bem? Bom, e agora a gente vai juntar as duas coisas, quer dizer, observa, né, que esse menos 10 menos 3K, ele é a consequência, né, de toda essa conta que a gente fez aqui, tá? Que valia 6. Então, como é que eu fiz agora? Eu peguei esse menos 10, joguei lá para o outro lado, tá? Então, ficou 16 igual a menos 3K, que é isso que eu tinha escrito aqui, tá bom? E agora eu isolei o K, né? Ou seja, esse menos 3 passa para o denominador, portanto, a gente vai ter K igual a menos 16 sobre 3. E isso conclui o nosso exercício.